Olá! Nossa videoaula hoje vamos aprender a fazer um porta-fralda. O material que eu estou utilizando é o fio espesso da Euroroma e a agulha de crochê de 8 milímetros. Nós vamos precisar também de dois botõezinhos. Dois botões, agulha de tapeçaria e um marcador. O fio eu estou usando o espesso da Euroroma, mas pode ser utilizado outro fio, pode inclusive usar a malha. Usando a malha, pode seguir a mesma receitinha, a mesma quantidade de pontos. Se for utilizar um fio mais fino, aí tem que colocar mais pontos nas correntinhas, tá? Mas a receita segue o mesmo padrão. Então, vamos começar? Primeira coisa que nós vamos fazer é a nossa correntinha de base. E para esse porta-fralda, eu vou utilizar 21 correntinhas. Então, eu vou posicionar meu fio no dedo e vamos trabalhar 21 correntinhas. Lembrando que ó, a nossa primeira correntinha aqui, esse primeiro nozinho, ele não vai contar como corrente, tá? Aqui vocês podem apertar o nozinho e as nossas correntinhas vamos começar a contar a partir de agora. Então, nós vamos fazer 21 correntinhas. Lembrando de não fazer elas muito apertadinhas, tá? Fazer as correntinhas mais folgadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fiz as 21 correntinhas, agora nós vamos começar a trabalhar pontos baixos. O nosso porta-fralda, ele é todo trabalhado em pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu venho, pulo a minha primeira corrente, não conta que tá na agulha, tá? Pulo a primeira corrente e vou entrar dentro da minha segunda corrente, pegando só a alcinha dela de cima. A correntinha, ela tem a alcinha de cima e a de baixo. Então, nós vamos trabalhar pegando só a de cima. Então, eu pulo a primeira, entro dentro da segunda correntinha, ó. Entro e já puxo o meu ponto baixo. Tenta também não fazer esse ponto muito apertadinho, tá? Tenta fazer os pontos baixos um pouquinho com menos tensão. Então, nós vamos trabalhar, ó, um ponto baixo para cada correntinha. Entra, puxa, laça e puxa. Então, ó, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. Quando eu chegar aqui no final, na minha última correntinha, vou mostrar para vocês, nosso trabalho ele vai ser um trabalho circular, por isso que a gente vai usar o marcador de pontos, tá? Ele não é um trabalho de ida e volta, ele é um trabalho contínuo. Então, ó, quando eu chegar aqui, ó, na minha primeira correntinha, ó, eu tenho 1 e 2, tá? Essa aqui é a minha primeira corrente. Faço mais um ponto baixo. Quando eu chego aqui, ó, na minha primeira correntinha, aqui tá o nozinho, ó. Eu vou, ao invés de colocar um ponto baixo, nós vamos colocar 3 pontinhos dentro da mesma casinha, ó. Então, eu entro e vou colocar 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. Se vocês observarem, quando a gente coloca esses 3 pontos baixos, ele faz uma voltinha, ó, tá? Então, eu coloquei os 3 pontos baixos, ele fez uma voltinha. Agora, eu vou seguir com ponto baixo na parte de baixo das correntinhas, ó. Fiz os 3 pontos e eu vou seguir, ó. Fiz os 3 pontinhos. Meu próximo pontinho, entro na minha próxima casinha. E quando a gente entra, ó, a gente já vai abraçando o fiozinho de sobra aqui do nozinho. A gente já vai escondendo ele, ó. Tem os 3, 1, 2, 3 e o próximo na próxima casinha. Quando eu entro pegando a casinha inteira, ó. Puxo, laço e puxo.
De novo, eu vou para minha próxima casinha, ó. Eu entro bem na base, ó. Puxo, laço e puxo. Quando vocês viram, ó, vocês vão ver que o ponto que vocês estão fazendo, ó, está na mesma casinha do pontinho de cima. O ponto baixo tá aqui e o que a gente fez tá aqui, ó. O ponto baixo tá aqui e o que a gente fez tá aqui. Então, a gente vai colocar um ponto baixo, ó, para cada casinha aqui, acompanhando pontos de baixos que a gente fez em cima, ó. Então, eu entro e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada casinha. Tá vendo? Eu não pego só uma alcinha aqui, não. Eu pego bem embaixo do ponto, ó. Entra aqui dentro, ó. E solta o pontinho. Também não aperta muito o ponto, não, porque senão ele faz uns buraquinhos aqui na base, o que a gente não quer depois pro acabamento da nossa peça, tá? Então, tenta fazer essa volta com o pontinho um pouquinho mais folgadinho. Solta um pouquinho mais o ponto, ó. Entra, puxa, na hora de puxar, ó, puxa um pouquinho mais o ponto, laça e puxa. E segue fazendo um pontinho para cada pontinho de base. Quando vocês terminarem aqui de esconder o fio, ó, vocês podem dar uma puxadinha aqui, dar uma ajeitadinha, ó, e pode vir já cortar essa sobrinha. Vem aqui, ó, e corta essa pontinha. Aí aqui o fiozinho já tá escondido em todos esses pontinhos, então não tem perigo dele soltar, tá? Esse aqui é o nosso lado do avesso do trabalho, esse aqui é o nosso lado direito. E aqui eu vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada casinha. Até eu chegar na minha última casinha. Quando eu chego na minha última casinha, eu vou fazer um aumento. Aumento significa colocar 2 pontinhos na mesma casa, ó. Cheguei aqui, ó, na minha última casinha, ó. Nessa casinha eu só vou colocar 2 pontos. Por quê? Por que não 3 igual na outra ponta? Porque se vocês virarem aqui, ó, vocês já têm um ponto baixo aqui, ó, que foi o primeiro que a gente fez. Então, eu só vou colocar mais 2, que com esse daqui vai completar 3. Então, eu entro, ó, e faço 1 e 2. Então, aqui nós temos a nossa primeira volta, a nossa primeira carreira, e ela fica assim, ó, tá? No total de pontos aqui, nós temos que ter 42 pontos. Tem que ter os 42 pontos. Se não tiver, é porque pulou alguma casinha, ou não fez os 3 pontinhos em cada ponta, alguma coisa pode ter dado errado. Ou na hora de fazer a primeira carreira, pulou alguma correntinha, então aí vocês desmancham e refazem. Tem que ter os 42 pontos. E como que conta os 42 pontos? Vocês podem contar pelas alças, ó. Tá vendo? Uma alcinha, 2, 3, 4, 5, 6. A 42 tem que bater aqui, ó, a nossa última alça, tá? Então, terminando a nossa primeira volta, é agora que vai entrar o nosso marcador. Por quê? Esse trabalho a gente não faz emenda, então eu preciso saber qual é a volta que eu tô terminando e qual a volta que eu estou começando. A partir de agora, a gente vai trabalhar só voltas de repetição. E a gente vai trabalhar uma quantidade de 15 carreiras, contando com essa nossa primeira carreirinha aqui. Então, nós vamos fazer 15 voltas de repetição. E como que funciona o marcador? Eu vou vir fazer o meu primeiro ponto da minha próxima volta agora, que é a nossa segunda volta. Eu vou entrar dentro da minha casinha aqui, ó, pegando sempre as 2 alças. Eu vou fazer o meu primeiro ponto. E nesse ponto eu vou colocar o marcador. O marcador sempre vem na alça dele. Aqui tá o ponto e a alça dele é essa daqui, ó. Então, eu coloco o marcadorzinho aqui, ó. E prendo o ganchinho, tá? Então, agora nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada casinha. Nessas voltas agora não tem aumentos mais. É um pontinho para cada casa, ó.
entra, ó, pegando sempre as duas alcinhas, ó. Então, todas essas voltas tem que ter 42 pontos. E nós vamos fazer 15 voltas de repetição. Eu vou acompanhar com vocês essa volta e a próxima para vocês verem a troca do marcador. Entra, puxa, laça e puxa. Sempre em ponto baixo, tá? Um pontinho para cada casinha. Quando a gente chega aqui nos 3, ó, vai continuar um pontinho para cada casa. Não tem aumento mais. É sempre umzinho para cada casinha. E aí, vocês já vão começar a observar que ela vai querer começar a virar, ó, tá? O nosso saquinho vai querer começar a virar. Eu tô chegando aqui na ponta e aí eu vou mostrar a troca aqui do marcador. Um pontinho. E aqui é o nosso último ponto da volta. Então, se a volta anterior tinha 42 pontos, essa minha volta tem que ter 42 pontos também, porque eu tô colocando apenas um ponto dentro de cada casa, não tem nenhum aumento. Então, todas as 15 voltas que a gente vai dar, todas elas têm que ter os 42 pontos, tá? Então, chegou aqui, ó, vou para minha próxima carreira, que é a terceira carreira. Eu tiro o meu marcador, tiro o marcador, vou fazer o ponto baixo onde o marcador estava, ó. Fiz o ponto onde o marcador estava e vou marcar esse ponto que eu fiz. E aonde que eu marco ele? Na alcinha dele aqui em cima. E sigo fazendo uma volta de ponto baixo. Então, vocês vão fazer isso por 15 carreiras. E eu vou ensinar vocês a contar as 15 carreiras. Então, ó. Aqui, vocês vão repetir por 15 voltas. Eu vou pegar aqui um que já tá adiantado. E vou mostrar para vocês também como que faz a troca de linha, se caso a linha de vocês acabarem, ou se vocês forem fazer uma troca por outra cor, segue da mesma maneira. Vamos supor aqui que a linha acabou e aí nós vamos fazer a troca da cor. Deixa eu puxar um pouco de fio aqui para não embolar. Então, aqui, ó, eu cheguei aqui e o meu fio acabou. Eu vou fazer a troca. Eu vou entrar, ó, na casinha. Vou fazer meu ponto pela metade. Eu falo que o ponto baixo aqui, ele é pela metade, porque eu laço, puxo e paro. Eu não continuo. Eu venho, paro aqui, abandono o meu fio velho e posiciono o fio novo no meu dedo, como se eu fosse começar a fazer as correntinhas, ó. Posiciono, deixo uma pontinha generosa aqui para poder esconder e vai laçar, ó.
Sempre a agulha vem pelo lado de dentro da mão, embaixo do fio, ó. Eu entro debaixo do fio e puxo ele, ó, para a casinha aqui. No que eu puxo, ó, eu finalizo o meu ponto e aqui eu já tô trabalhando com o meu fio novo. E aí fica aqui, ó, a sobra do fio velho e a pontinha do meu fio novo, onde eu vou esconder essas duas pontas. Então, aqui, ó, eu entro, eu posiciono elas retinhas aqui, ó, e vai abraçando elas, ó, para poder esconder. Aqui eu tô terminando a minha volta de número 15, ó, onde eu vou chegar até ali no marcador. Ó, escondeu. Pode vir aqui, ó, para não atrapalhar, dá uma puxadinha e já pode cortar as sobras. Cortei, é só continuar. Um pontinho para cada casinha. Cheguei aqui na minha última volta, a volta de número 15. Como que eu faço para contar, para saber se tem 15 carreiras? A gente abre aqui, ó, na base, ó. Aqui foi a nossa primeira carreira. A gente conta apenas um lado. Então, vocês vão vir aqui e contar aqui, ó. Ó, aqui é o meio, onde a gente fez pontos baixos para o lado de cima e para o lado de baixo. A gente vai vir e vai contar só um lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Se vocês virarem e contar o outro lado, tem que ter 15 carreirinhas também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, ele tá certinho. Os dois lados tem 15 pontos, 15 carreiras. A partir de agora, nós vamos trabalhar voltas de diminuição. E essa nossa primeira volta de diminuição, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. Por exemplo, Marcela, eu quero um saquinho maior. A gente sempre aumenta 3 correntinhas na base. Por exemplo, nesse aqui que a gente está fazendo com 21 correntinhas. Se eu for querer ele maior, eu vou aumentar mais 3 correntes. Então, 21, 22, 23 e 24. Vou fazer com 24 correntinhas. Quando eu chego na parte de diminuir, igual aqui, com 21 correntinhas, eu vou começar a diminuir com 5 pontos baixos e uma diminuição. Se eu aumentar para 24, eu vou começar a diminuir com 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, para cada 3 correntinhas, eu aumento uma na diminuição. Então, se é 24 na base, eu vou começar a diminuir com 6. Se eu for fazer um pouco maior, 24, 25, 26, 27, se eu começar com 27 correntinhas, eu começo com 7 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, a proporção é de 3 para 1. Tudo certo? Então, vamos lá. A nossa é com 21 correntinhas, que dá mais ou menos 30 centímetros de largura. É um tamanho super bom, cabe bastante coisa, tá? Então, vamos começar a fazer as nossas diminuições. As diminuições aqui, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto baixo e marco ele. Nós vamos trabalhar assim, ó. Então, eu já tenho um ponto. Então, vamos fazer 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. O próximo agora vai ser a diminuição. E como que vai funcionar a diminuição aqui, ó? Nós vamos entrar com a agulha dentro da casinha e vamos puxar o fio. Eu puxo o fio e deixo ele na agulha, eu não finalizo o ponto.
Eu venho para minha próxima casinha e puxo o fio. Então, eu vou ficar, ó, com 3 argolinhas na agulha. Eu vou laçar e vou puxar o fio para dentro das 3. Então, aqui, ó, eu fiz como se fosse 2 pontos e ele se tornou apenas um aqui em cima. Então, eu fiz a minha diminuição. Vou seguir agora com mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5, volto a fazer a minha diminuição. Entro, puxo, entro na próxima casa, puxo, laço e puxo todo mundo. Retorno a fazer os 5 pontos baixos. Isso vai na carreira toda, na volta toda. 1, 2, 3, 4 e 5. Entro, puxo, puxo todo mundo. Nós vamos fazer 2 carreiras de diminuição. Essa é a nossa primeira. 1, 2, 3, 4 e 5. Entra, puxa, puxa todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Entra, puxa, puxa todo mundo. 1, 2, 3, 4 e 5. E a nossa última diminuição. Toda carreira de diminuição aqui tem que terminar com a diminuição. Se o último ponto não for uma diminuição, provavelmente não está batendo a contagem de pontos. Aí eu preciso que vocês olhem certinho, porque tem que bater certinho a quantidade de pontos aqui na peça, tá? Agora nós vamos para a nossa segunda volta de repetição, de diminuição, e é a nossa última volta de diminuição. Se eu fiz essa daqui de 5 e uma diminuição, a próxima agora vai ser 4 e uma diminuição. Então, entro, faço o meu primeiro ponto e sigo fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e a diminuição. 1, 2, 3, 4 e a diminuição. Aqui eu dei a opção de fazer 15 carreiras, tá? Quem quiser fazer mais comprida, pode fazer mais carreiras, isso é opcional, tá? Mas eu acho esse tamanho aqui um tamanho bom. 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e a diminuição. Nós já estamos quase terminando essa carreira. Falta mais esse ladinho aqui. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E de novo. 1, 2, 3, 4 e a diminuição. Então, aqui eu terminei a minha segunda e última carreira de diminuição. Agora, nós vamos fazer uma volta toda em ponto baixo, sem diminuição nenhuma. E essa carreira tem que bater 30 pontos, tá? Então, tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto
e sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Nessa volta não tem diminuição mais. Um pontinho para cada casinha. Chegamos aqui no final. E ela ficou assim, ó. Agora nós vamos fazer a volta de acabamento e a volta onde a gente vai fazer as alças, tá? Aqui nós vamos seguir agora fazendo a nossa volta de acabamento. E a volta de acabamento vai ser com ponto baixíssimo. Então, eu vou tirar o marcador e vou fazer 6 pontos baixíssimos. Então, ó, eu entro e puxo de vez. Então, aqui é o meu primeiro ponto baixíssimo. Ó, entro e já puxo de vez sem laçar. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixíssimos, eu vou subir aqui a minha primeira alça. E nós vamos subir 15 correntinhas. Então, ó, faz um pouquinho mais folgadinha também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Fiz as minhas 15 correntinhas, eu vou voltar agora com ponto baixo. E aí, eu volto com ponto baixo entrando na minha sexta casinha. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 na sexta casa. Entro e puxo um ponto baixo. E aí, ele fica com a casinha aqui, ó. Essa casinha vai servir pra gente colocar o botão depois dentro dela, tá? Pra prender o botão. Então, eu preciso fazer essa casinha. Se o botão for maior, ao invés de pular 6, pula 7. Se for menor, pula menos, pula 5, tá? Então, vai depender muito do tamanho do botão. Esse tamanho de botão aqui, ó, eu pulei 6 casinhas. Vou seguir com um ponto baixo até chegar aqui na base. Um ponto baixo para cada correntinha. Cheguei aqui, ó, vou fazer meu último ponto. E aqui outra diquinha. Eu vou voltar aqui a fazer os pontos baixíssimos. E quando eu volto dentro da mesma casa, ó. Dentro da mesma casa, eu entro e faço o ponto baixíssimo. E aí, agora segue fazendo 9 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. 9 não, desculpa. 10 pontos baixíssimos. 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não conta aquele que você fez dentro da mesma casa, tá? Conta a partir dele. 10 pontos baixíssimos. Aí, agora, de novo, nós vamos subir as 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. De novo, vou pular, deixa eu virar aqui que eu acho que fica melhor para ver. De novo, eu vou pular as 6 correntinhas. Então, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 e entro dentro da minha sexta casinha, com ponto baixo. E vai seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Cheguei aqui, ó, na minha última, faço o meu último ponto. Deixa eu virar aqui, que agora fica melhor de visualizar. Entro, ó, dentro da mesma casinha que a gente subiu as correntinhas, faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base até chegar no meu começo, onde a gente vai fazer o acabamento. Aí, aqui, ó, segue um em cada. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, eu vou cortar o fio e vou fazer o acabamento. Corto o fiozinho um pouquinho mais generoso, tá? E puxo o fiozinho todo pra fora, ó. Esse acabamento aqui, eu vou trabalhar, fazer ele com uma agulha de crochê um pouco mais fina. Fica melhor pra poder fazer o acabamento. Então, o acabamento aqui, ó, como que vocês vão fazer? A gente vai imitar esse pontinho. Então, eu pulo uma casa, entro na minha segunda casinha, ó. E vou puxar o fio lá pra trás. Fiz isso, agora eu tenho que vir com esse fio e voltar com ele aonde ele tá saindo aqui, ó. Esse fio, ele tem que entrar aqui dentro. Para eu conseguir fazer ele entrar aqui dentro, eu venho com a minha agulha por trás, ó. E vou sair com ela, ó, aonde ele tá saindo aqui, ó. Tá vendo? E vou puxar o fiozinho lá pra trás. Aqui, ó, eu fiz o acabamento, ficou a trancinha do mesmo jeito, ó. E aqui dentro eu vou esconder o fio. E a gente sempre esconde em uma linha reta. Então, eu venho aqui, ó. Nunca a gente esconde em zigue-zague. O zigue-zague, ele faz soltar o fio depois, tá? Sempre em linha reta, sempre pegando todas as casinhas, ó, sem pular nenhuma. Nosso porta-fralda já tá quase pronto. Agora a gente só vai ficar para colocar os botões. Então, eu venho aqui e corto.
saquinho vai ficando assim, ó. E aqui agora nós vamos colocar os botões para poder pendurar o nosso saquinho depois numa haste, tá? E aí os botõezinhos vêm pro lado de dentro. Ah, Marcela, eu quero fazer as alças mais juntinhas. É só caminhar com mais pontos baixíssimos e fazer ela no centro onde vocês querem, tá? Ah, eu quero fazer uma alça só. Também tem como fazer, é só vir até no meio e subir a correntinha no meio, tá? Isso aqui é opcional, tá bom? Então, como que a gente faz agora a costura dos botões? Os botõezinhos tem que vir costuradinho aqui dentro, ó. E aí eu uso o próprio fio espesso para poder fazer a costura. Eu venho aqui, ó, corto um pedaço generoso que eu vou só mostrar para vocês, tá? E eu desfaço, pego 2 fiozinhos aqui, ó. O fio espesso, se vocês olharem, ele tem vários fios, são 24 fios. Então, eu venho aqui, ó, puxo 2 fiozinhos e costuro com o próprio fio espesso, dobro ao meio e coloco na minha agulha de tapeçaria. E aí, ele fica assim, ó. Já posicionei aqui na minha agulha de tapeçaria, já tá dobradinho no meio aqui, ó. Vocês vão ver que forma uma argolinha, tá? E aí, eu venho aqui e prendo o fio. É costura de botão comum. Prendi meu fio, vou costurar meu botão aqui agora. E aí, também outra dica. Eu não vazo a agulha lá para trás, não. Eu não deixo a agulha vir aqui para trás. Eu passo só por fora aqui, ó, para ficar com um acabamento mais bonito, tá? Então, a costurinha fica só aqui por dentro, ó. Aí vem, ó, aqui por dentro, ó. Dá uma puxadinha no fio, não puxa muito não, que ele acaba ficando um pouco mais sensível, tá? Então, se vocês puxarem muito, pode ser que poque o fio na hora que vocês estiverem costurando. Passa umas 2 vezes em cada casinha. Passar mais umazinha aqui. E aqui eu faço assim, ó, dou uma voltinha aqui no botão, umas 3. Na última que eu faço, eu prendo aqui, ó, aperto e dou um nozinho aqui dentro, ó, também para não correr o risco de soltar. Entro dentro da argolinha, ó, prendo o fio e aqui é só esconder o fio, como ele é da mesma cor, ó. Você consegue esconder sem ver, fica invisível. Escondeu, corta. Então, aqui a gente já tem um botãozinho. E aí, é só vir aqui, ó, e colocar na casinha. Aí, aqui vai vir a haste onde vai pendurar o saquinho. Vou costurar o outro botãozinho aqui agora. Ó, posiciona. Aqui, ó, coloca na agulhinha de tapeçaria. Não peguei uma agulha de tapeçaria muito grossa, porque senão ela não passa na casa do botão, tá? Tenta trabalhar, é meio chatinho de colocar o fio, mas tenta trabalhar com uma agulha de tapeçaria um pouco mais fina. Ela muito grossinha não vai passar na casa. Passa, só tem um pouquinho de paciência. Entra, ó, fixa primeiro o fio e já vem colocando o botão.
mais uma voltinha aqui, ó. Aí. Dá uma puxadinha. E mais uma. Prendeu, aí a gente dá aquela voltinha. Eu gosto de dar aquela voltinha, parece que firma mais o botão, tá? Mas quem não quiser também fazer essa voltinha, também não tem necessidade não, tá? Faz a última, segura o fio, entra dentro da argolinha para prender, dá uma puxadinha, cuidado para não puxar muito pro fio não pocar, tá? Faz o acabamento aqui, também dá um nozinho. E esconde o fiozinho. E o nosso porta-fralda tá pronto. E corta. E aqui ele tá prontinho. É só pendurar. Ele fica um tamanho generoso, tá? Cabe bastante fraldinha aqui. Ah, Marcelo, eu quero que a boca não fique tão fechadinha. Faz uma volta só de diminuição. Aí vocês vão moldando do jeito que vocês preferem, tá? Quem não quiser a boca muito fechada, faz só uma volta de repetição, de diminuição e faz duas de repetição para ficar um pouquinho mais alto. E aí vai do gosto de cada uma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e mais uma vez obrigada.